Alô, alô Brasil, alô, alô América Latina, alô, alô mundo. O assunto é cinema. O cinema se denomina como a sétima arte. Ele é como Glauber Rocha mesmo descrevia, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Ele é a imaginação concretizada do cineasta. Em 1895 foi o marco inicial da sétima arte, quando os irmãos Lumière inventaram o cinematógrafo. No final deste ano, obtiveram a primeira sessão de cinema, com o filme A Chegada do Trem, produzida pelos próprios irmãos. No século XIX, chegaram os primeiros aparelhos de produção cinematográfica ao Brasil, dando origem às suas primeiras filmagens. Em 1906, foi quando elas começaram a ocorrer de verdade, produzidas pelos grandes cineastas Francisco Salvador, Antônio Leal e os irmãos Botelho. Porém, só nas décadas de 50 e 60 que ocorreram os grandes investimentos que deram a oportunidade do Brasil se expandir finalmente no mundo do cinema, dando origem à produtora Vera Cruz. A profissão no cinema surge junto com a necessidade de mão de obra qualificada para atender a demanda de produção de filmes em escala. Inicialmente, os próprios estúdios serviam de escola. A criação da Companhia Cinematográfica de Vera Cruz, por exemplo, deu grande contribuição para a formação de mão de obra cinematográfica. Porém, com o desaparecimento desses estúdios, a questão de formação voltou a ser um problema. Em 1960, é criada a Escola Nacional de Cinema. Entretanto, ela foi extinta por um decreto do governo Jânio Quadros. Após isso, em 1966, a Universidade de São Paulo passou a habilitar o primeiro curso de cinema em nível de graduação. Atualmente, existem cerca de 10 faculdades que ensinam arte de cinema no Brasil. É um ramo muito concorrido, né? É um ramo que realmente você tem que perseverar e é um ramo que você tem que esquecer que existe barreiras. Se você quer, é um tipo de atividade que você tem que ter realmente o foco e tem que desejar ser alguém dentro desse mercado, né? Porque não é fácil, como eu havia dito, é um mercado concorrido e é um mercado que você lida com pessoas que têm vasto conhecimento, às vezes até conhecimento internacional para brigar com você. Mas a determinação é uma coisa que é fundamental para você ser alguém e ter um nome no mercado e ter um respeito pelas pessoas, enfim. Demora, mas se você acredita, você consegue quebrar os protocolos que o mercado diz, como as pessoas costumam dizer que só entra quem é indicado, etc. Mas não, quem é bom, eles também dão oportunidade, quem é trabalhador, eles também dão essa oportunidade e perseverar, acho que é o principal quesito. Um profissional de cinema tem que ter um grande amor pela arte para encarar uma profissão bastante difícil e que exige a perfeição por encontrar as mais diversas dificuldades. Criatividade é um ponto muito importante para conseguir ser um profissional bem-sucedido nessa área. Ser comunicativo também ajudará muito na realização de seus objetivos. Ter firmeza, dinamismo, flexibilidade, sensibilidade artística, senso estético e ousadia são características indispensáveis neste profissional, que também precisa ter paciência e disposição para o ritmo irregular de trabalho e para lidar com orçamentos limitados e prazos curtos. Quem faz o curso de cinema pode escolher entre várias funções. As atividades clássicas são direção, produção, roteiro e direção de fotografia. O diretor, mais conhecido como cineasta, é o responsável por transformar um roteiro em imagens cinematográficas. Ele está presente em todos os preparativos, desde a escolha do elenco, figurino, efeitos especiais, trilha sonora e planejamento das filmagens. O roteirista é o criador de um texto literário, que pode ser de ficção ou baseado em fatos reais. Um roteiro não é um romance, ou seja, ele é feito por sequências, onde a locação, o período e o espaço cênico são bem definidos. O diálogo de um roteiro tem que ser coloquial. O diretor de fotografia é o responsável pelas imagens. Ele supervisiona tudo que pode interferir na qualidade da imagem. Ele sugere enquadramentos e movimentos de câmera com o intuito de deixar a narrativa mais precisa e que o telespectador consiga entender o que o filme quer passar. Ele é responsável também por criar o clima dramático visual do filme, usando textura fotográfica.
O produtor é o responsável por captar os recursos para o projeto, que pode ser por ele elaborado ou por uma empresa que o contratou. Geralmente, ele é o dono dessa empresa que recebe a proposta de um diretor que dispõe de um roteiro original. A produção de filmes no Brasil está em crescimento. Apesar disso, ainda é difícil conseguir financiamento para a produção desses filmes. Essa atividade, então, deixa de ser a principal para este profissional, que agora conta com novas mídias como TV digital e celular. As agências de publicidade também estão em busca desse profissional para a produção de propagandas, programas de TV e vídeos institucionais. Outro mercado que está em crescimento é o cinema de animação, que conta com fotografia e computação gráfica. A minha rotina é uma rotina até tranquila de se encarar, assim, né? A gente tem uns horários irregulares, isso é óbvio, né? Datas de trabalho, dia da semana pra gente não existe, não tem essa contagem. A partir do momento que você está dentro do projeto, o produtor ele é um dos profissionais pago pela obra. Ou seja, na concepção do projeto a gente já está envolvido no projeto e aí começa aquele processo de garimpar toda a equipe, de cuidar da equipe, de mapear tudo isso para que a gente comece a entrar no processo de pré-produção, para que a gente comece no processo de captação e finalização, né? Então, não tem, é uma rotina que, conforme a exigência do trabalho, você acaba aderindo, ou seja, você vira um corpo só dentro do projeto e tem que se dedicar ao máximo, porque são muitos quesitos para cuidar e às vezes você pode cometer um erro que pode complicar não só a sua equipe de produção, que às vezes são 5, 6 pessoas de produção geral envolvida, e como os outros departamentos, como maquinária, elétrica, né, a própria equipe de arte, etc. Você acaba complicando às vezes por um erro seu, né, ou às vezes algo que passa despercebido. Mas ao mesmo tempo se torna um trabalho prazeroso, porque você tem contato com várias pessoas, várias personalidades diferentes, você acaba absorvendo muitas informações, isso que é o mais interessante, é uma coisa que me apaixona de montão a fase de produção, porque você acaba tendo conhecimento de arquitetura, você acaba tendo conhecimento de engenharia. A profissão no cinema está inclusa na Lei de 78, que dispõe sobre a regulamentação das profissões de artistas e técnicos em espetáculos de diversões. O artigo 7º diz que para o registro do profissional é necessária a apresentação de diploma de curso superior, certificado correspondente às habilitações profissionais ou atestado de capacitação profissional fornecido pelo sindicato. Em julho de 93, é criada a Lei do Audiovisual, com o objetivo de criar mecanismos de fomento à atividade audiovisual e dar outras providências necessárias. Esta lei assegura as condições de equilíbrio e de competitividade para a obra audiovisual brasileira e para estimular a sua produção, distribuição e divulgação no Brasil e no exterior. Incentivos fiscais são garantidos para os produtores que investem no cinema brasileiro através de abatimentos no imposto de renda. Filmes estrangeiros só podem ser realizados no Brasil caso possuam um contrato com alguma empresa brasileira e devem ter, no mínimo, 1/3 dos artistas e técnicos brasileiros. Queria deixar um recado para os novos amigos de profissão, nossos colegas de profissão. Gente, foque, mas foque com determinação, não esmoreça, porque isso faz parte da vida e eu acho que o maior desafio é quando a gente foca e tem os obstáculos, você pula esses obstáculos e o prazeroso de tudo isso é você vencer. Eu acho que a grande luta é de um jogador, não de um técnico. Porque é ele quem sabe onde tem as artimanhas do mercado, as artimanhas do adversário, e num simples drible ou um jogo de cintura faz com que as coisas cheguem ali no grande gol, né? Então não esmoreça, faça com que a vida seja fácil para você. E isso é só da forma de como você enxerga isso que você vai conseguir digerir essa coisa. Mais sucesso para vocês.